Meu nome é Felipe, eu sou aluno de Engenharia da Escola Politécnica da USP, sou professor de Matemática e Estatística e hoje eu vou estar resolvendo a questão 1 do exame da ANPEC de 2020, de Matemática. O enunciado começa assim: seja n asterisco igual a 1, 2, 3 em diante, o conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, é o conjunto dos números naturais tirando o zero. Esse asterisco significa excluir o zero. E denote por AN, 1, 3 pontinhos em diante até N. O conjunto dos N primeiros números inteiros positivos. Julgue as seguintes alternativas. Certo, na alternativa 0, vamos começar aqui. Se N maior que M, então AN está contido em AM. Isso aqui é falso, porque o AN vai ser o conjunto de números 1, 2, 3 até o N. O AM vai ser 1, 2, 3 até o M. Só que como o N é maior que o M, o AN tem mais elementos do que o AM. Ou seja, a AN tem mais elementos que a AM, então é falso. Certo? Essa aqui era facinha. Certo? Na alternativa 1, o produto cartesiano A2 vezes A3 é igual ao conjunto 1, 1, 2 e assim por diante. Certo, então vamos ver quem é o conjunto A2. O conjunto A2 é o conjunto formado por 1 e 2. A3 é o conjunto formado por 1, 2 e 3. E o produto cartesiano, a gente pode lembrar que é o produto do eixo x pelo eixo y. Então, no eixo x, a gente vai ter o 1 e o 2. No eixo y, a gente vai ter 1, 2 e 3. Então, no eixo x, a gente vai ter o 1 e o 2. No eixo y, 1, 2 e 3. Quando a gente faz esse produto cartesiano, a gente faz as combinações do primeiro termo com o primeiro do outro. Primeiro, segundo, primeiro, terceiro. Aí o segundo, primeiro, segundo, segundo, segundo e terceiro. E a gente chega nesses 6 pontos aqui do produto cartesiano. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Então, é exatamente isso que ele falou. Então, é verdadeiro. Alternativa 2. Seja Bn igual a AN, C, isso significa complementar, intersecção com N asterisco. O N asterisco são os naturais positivos. Então, é verdade que para todo N pertencente aos naturais positivos, que Bn intersecção com A2N tem N elementos. Certo, ele falou bastante coisa aqui. Para a gente não se confundir, vamos entender por partes. Então, o Bn, ele falou que é o AN complementar intersecção com N. Ou seja, se a gente tem um conjunto, por exemplo, o A1. O A1 é um conjunto que só tem o elemento 1. Então, quem seria o Bn, que é o complementar ao A1? Seria o 2, 3, 4, 5, 6. Isso que a gente está se restringindo só aos naturais positivos. Então, o Bn seria o 2, 3, 4, 5 e em diante. Certo? Agora, ele fala que o A2N tem 2N elementos. Ou seja, o A2N seria o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, N, vai até 2N. Ou seja, o N está aqui no meio. Então, esse seria o A2N. Então, Bn, o Bn, ele é o conjunto com todos os elementos de N mais 1 para frente. Porque o AN é de 1 até N. Então, o Bn seria de N mais 1, N mais 2, até o infinito. Certo? Então, o Bn intersecção A2N. Quem seria? O A2N intersecção Bn. Aqui eu acabei trocando a ordem, mas tanto faz. Intersecção, você pode trocar a ordem. Será o conjunto formado. Ele começa no N mais 1, N mais 2, até 2N. Ou seja, você vai pegar todos os elementos que tem aqui no A2N, que tem em comum com aqui. Só que aqui vai até o infinito. Ou seja, o começo dele é o N mais 1, N mais 2, até 2N.
Se você for contar o número de elementos que tem esse conjunto, n mais 1, n mais 2, você está contando 1, 2, 3, até você chegar em 2n. Ou seja, você tem n elementos nesse conjunto. E é exatamente o que ele afirma. Então, é verdadeiro. 3. Existe um inteiro positivo m pertencente a n asterisco, tal que m pertence a Bn, para todo n pertencentes aos naturais positivos. Ou seja, essa é a questão, essa alternativa mais confusa dessa questão, porém ela também é fácil. Porque se eu pegar um m muito grande e um n também muito grande, se eu fixar um n, é lógico que eu vou ter, como os naturais positivos vão até infinito, eu poderia ter um m maior. Só que aí eu estaria sendo injusto porque eu estou fixando o n. Então não existe um m maior do que um n. Se eu pego um n suficientemente grande, sem fixá-lo, eu não consigo pegar um m maior. Então eu escolho na mesma proporção. Eu não consigo ter um m maior do que um n, se o n pode ser qualquer número infinito. Então é essa questão que eles queriam testar o aluno. 4. Você vê que ele já começa falando muitas coisas e aqui é importante a gente fazer por partes. Então, quem seria o A1? O A1 seria o conjunto formado só pelo 1. O A3, eu quero o B3, né? O A3, ele é formado por 1, 2 e 3. E ó, percebe que nessa alternativa 4, ele nem definiu o B. Você vai usar a definição do B que a gente viu na alternativa 2, se eu não me engano. Então, quem seria o B3? É o complementar do A3 para os naturais positivos. Então, seria o 4, 5, 6 em diante. Então, quem seria o A1 união com B3? Eu vou somar todos os elementos que eles têm. Então, vai ser o 1, 4, 5, 6 em diante. Certo? Esse seria o A união com B3. Quem seria o A1 união com B3 complementar? Seria todos os elementos que vão complementar esse conjunto, que vai de 1, aí vai para 4 em diante, até infinito. Ou seja, para eu completar os naturais positivos, está faltando o 2 e o 3 aqui. Ou seja, o complementar deles, interseção com naturais positivos, é o 2 e o 3. E é exatamente o que ele fala aqui, então é verdade. Então, essa primeira afirmação dele é verdade. Agora vamos analisar a segunda afirmação. B1 seria 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, os complementares do A1, analogamente como a gente viu aqui no B3. O A3 seria o conjunto formado por 1, 2 e 3. Certo? Aqui eu esqueci de substituir pelo símbolo. Então vamos colar aqui. Então, B1 intersecção com A3. Ou seja, eu vou fazer a intersecção desses dois conjuntos. Certo? O que a gente tem em comum? O 2 e o 3. Então, B1 intersecção A3 é o 2 e o 3. Certo? Só que ele está pedindo o complementar dele. Então, quem é o complementar ao 2 e o 3? É o 1, 4, 5, 6 em diante, até infinito. Certo? Então, esse termo aqui significa isso. Isso aqui. Agora, o outro conjunto, que é o N, é o conjunto dos N pertencentes aos naturais positivos maiores ou igual a 4, com N maior ou igual a 4, ou seja, seria o 4, 5, 6 em diante. Você percebe que esses dois conjuntos são diferentes, porque o segundo inclui o 1 e o primeiro não inclui o 1. Ou seja, eles são diferentes, então seriam duas alternativas. A primeira seria verdadeira, a segunda é falsa. Mas ele está falando das duas, como uma delas é falsa, essa alternativa é falsa. Então essa alternativa é falsa.
certo? Espero que tenha ficado claro todas as resoluções que eu fiz aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que vou tentar responder.